Tem uma experiência que ninguém nomeia. Não é a experiência de quem se destrói, é a experiência de quem convive com alguém que se destrói. E isso muda tudo, de um jeito que só quem viveu consegue entender. Eu conheço essa experiência de perto e é por isso que eu falo com propriedade. O que ela faz é silencioso, gradual e raramente falado com honestidade. Quem vive perto do caos aprende algo que ninguém ensina. Aprende a ler o ambiente antes de entrar nele. O tom de voz, o barulho das chaves, o jeito de andar, o silêncio de um cômodo, o horário em que alguém chegou. Você desenvolve uma leitura tão precisa de microsinais que acontece automaticamente, mesmo antes de você perceber que está fazendo isso. E junto com essa leitura, vem uma pergunta que fica rodando em segundo plano o tempo todo. Hoje vai ser um dia normal ou um dia difícil? Você nunca está totalmente presente no agora. Uma parte sua está sempre avaliando, sempre calculando, sempre preparada para ajustar. E isso tem um nome: estado de alerta funcional. O problema não é que ele exista. O problema é quando ele se torna o seu modo padrão, mesmo em lugares que não tem perigo nenhum. Quem vive perto do caos geralmente funciona muito bem no mundo externo. Estuda, trabalha, planeja, cria, entrega. Porque aprendeu cedo que o mundo externo é o lugar onde você tem algum controle, onde as suas ações produzem resultados previsíveis. Mas por dentro, há um trabalho invisível acontecendo o tempo todo. Você ajusta o humor, dependendo de como está o ambiente, ajusta a fala para não acender o que não precisa ser acendido, engole reações que seriam legítimas, porque aprendeu que expressá-las podia piorar tudo. E adia suas vontades, porque nunca parece o momento apropriado, o momento nunca parece certo para o que você quer. E você não faz isso por fraqueza. Faz por uma responsabilidade emocional que nunca foi pedida, mas que você assumiu porque, afinal de contas, alguém precisava assumir, certo? Tem um nome para isso também: cansaço de excesso, não de fraqueza, de ter carregado mais do que era seu para carregar. E essa diferença importa, porque quem vive isso frequentemente se culpa por estar exausta, como se a exaustão fosse sinal de que você não é forte o suficiente. E não é isso. É só que você carregou demais por tempo demais. Tem uma culpa muito específica que quem vive essa experiência conhece bem. Culpa por não conseguir ajudar e culpa por conseguir ficar bem. Se você sofre e sente que não adianta nada, você não resolveu o problema do outro, você se sente culpada por ser tão impotente. Por outro lado, se você, apesar de tudo, consegue ficar bem, consegue encontrar paz, você se sente culpada por estar sendo tão egoísta, porque afinal de contas você está deixando alguém para trás. Então você aprende a existir no meio termo estranho, não feliz demais, não triste demais, não leve demais, não distante demais, sempre contida, sempre calibrada, sempre com uma parte sua guardada, uma parte de você guardada. É assim que se forma uma identidade que ninguém vê sendo construída. A pessoa forte, a pessoa lúcida, a pessoa que aguenta, a pessoa que não desmorona. Mesmo cansada, exausta, mesmo de saco cheio, a pessoa se mantém em pé. Funcional, claro. Você não escolheu ser essa pessoa. Você se tornou por adaptação. E a adaptação prolongada vira personalidade. O problema acontece quando você confunde essas duas coisas. Quando você acha que a pessoa forte é quem você realmente é e não quem você precisou ser. Daí acontece o seguinte: você começa a normalizar o caos, a confundir maturidade com supressão emocional, a romantizar a resistência como virtude. Então, um dia você percebe que está extremamente lúcida, extremamente consciente, extremamente funcional,
mas desconectada de si. Não porque você fraquejou, mas porque você nunca teve permissão de não estar bem. Quem passa por isso geralmente atravessa fases muito diferentes. Tem a fase que você tenta ajudar, acredita genuinamente que se fizer a coisa certa, falar o que for certo, agir do jeito certo, algo vai mudar. Você se dedica ao outro como se a solução dependesse de você. Tem a fase em que percebe que não depende. E essa percepção machuca de um jeito muito específico, porque você não perdeu só a esperança de ajudar o outro, você perdeu o papel que havia construído para si. E tem a fase em que você encontra algo ainda mais sólido do que a resignação ou a esperança. Você aprende a diferença entre se afastar por raiva e se afastar por inteireza. Quando você se afasta por raiva, você ainda está preso, só que à distância. O caos do outro ainda é o eixo da sua vida. Você ainda está reagindo a ele mesmo quando não está por perto. Se afastar por inteireza é diferente. Você não está fugindo. Está se protegendo sem se perder. Continua presente onde precisa estar, mas a partir de quem você é e não do que o ambiente externo exige. Isso não é indiferença, isso é uma das coisas mais difíceis. Chega o momento em que você entende algo difícil. Você não está presa porque ama demais. Está presa porque aprendeu a sobreviver ali. E sobreviver virou familiar. E o familiar virou seguro, mesmo quando não é. Esse vídeo não é sobre abandonar ninguém. É sobre perceber que o caos do outro não pode ser o eixo da sua identidade. Você pode estar no meio de uma situação que não vai mudar tão cedo e ainda assim estar inteira. Não porque o caos acabou, mas porque você sabe quem é, independentemente dele. Não é sobre sair, é sobre não deixar que o que está lá fora defina o que está aqui dentro. Se você está carregando isso agora, não precisa ter respostas, não precisa ter resolução, não precisa ter chegado em lugar nenhum ainda. Só precisa saber que o que você sente tem nome e que estar exausta não significa que você falhou. Que ser a pessoa que funciona enquanto tudo ao redor oscila é um peso real e reconhecer isso não é fraqueza, é honestidade com você mesma. Você não precisa continuar sendo forte de um jeito que te adoece silenciosamente. Não por raiva, não por julgamento, mas por inteireza. Viver perto de alguém que se autodestrói te ensina muitas coisas. Te ensina a ler o ambiente, te ensina a ser forte antes de estar pronta, te ensina a engolir o que não deveria ser engolido. Mas a coisa mais importante que essa experiência pode te ensinar, se você deixar, é essa. A paz que você constrói por dentro não depende de o caos ter acabado lá fora. Ela depende de você saber quem é, com o caos ou apesar dele. E isso ninguém te tira. Um beijo.